Boa tarde, crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de vídeo. Hoje nós temos uma diferença aqui no nosso cabeçalho, ó. O cabeçalho de hoje vocês vão copiar no caderno com essa letra que está aparecendo aí no vídeo, mas ele tem bastante respostas, ele tem bastante perguntas, e você vai copiar e vai responder as perguntas. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui o nome da escola, MF Professora Helena Virgos Ramos, aqui em cima. Embaixo nós temos, ó, que dia da semana é hoje? Você vai responder. Que dia do mês é hoje? Você também vai responder. Você sabia que o mês de agosto é o mês do folclore? Como a sua professora se chama? A sua turma é o segundo ano? Aí você vai colocar aí, combinado? Aqui embaixo você vai escrever o nome da sua brincadeira favorita. Certo? Então vamos lá. Então, a rotina de hoje, nós teremos uma leitura. A Pro vai contar para vocês a lenda do Saci. Vocês conhecem a lenda do Saci? Depois vocês vão assistir um vídeo, a experiência do redemoinho. A Pro vai mandar o vídeo no grupo para vocês assistirem, tá bom? Depois nós teremos a aula de Língua Portuguesa pelo LDI, páginas 13 e 14. E depois nós teremos a aula de Ciências, também pelo LDI, páginas 9 e 10. O Saci Pererê. Você conhece a lenda do Saci? Quem não conhece, escuta com bastante atenção. Quem conhece, vai escutar também e depois vai contar para a Pro o que você conhece que a Pro esqueceu de contar aqui no áudio. E se a Pro contou alguma coisa que você ainda não tinha ouvido, você vai contar também, tá bom? Então vamos lá. A lenda do Saci Pererê é uma lenda que se originou entre as tribos indígenas do sul do nosso país. Ela é uma lenda do folclore brasileiro. Diz a lenda que o Saci era um negrinho, baixinho, com uma perna só, e ele tinha um gorrinho vermelho e um cachimbo na boca. Ele era conhecido por suas travessuras, pois ele era muito brincalhão. Ele se divertia muito com os animais e também com as pessoas. Mas tinha algumas coisas que para ele era diversão e para as pessoas não era, causava alguns transtornos. Como, por exemplo, as mulheres deixavam a comida no fogo e ia fazer outros afazeres. Ele ia lá e aumentava a intensidade do fogo e fazia com que a comida queimasse. Ou ele ia no pasto e trançava toda a crina do cavalo, a crista do cavalo. Algumas pessoas conhecem como cristas e outras como crina, que é aquele cabelo que o cavalo tem. Ele também espantava o gado. As pessoas, os fazendeiros, chegavam no pasto, os gados estavam todos espantados. Ele sumia com os dedais que as costureiras usavam para costurar as roupas das pessoas. E também, diz a lenda que o Saci, ele andava num redemoinho. Tá vendo essa imagem do meio aqui, ó? É um redemoinho. Ele andava nesse redemoinho. E quando alguém fazia alguma arte, ele chegava bem pertinho da pessoa e fazia a pessoa rodopiar nesse redemoinho e depois jogava a pessoa no chão. A pessoa às vezes até se machucava. Algumas pessoas falam que se você jogar uma peneira sobre o Saci na hora que ele está nesse redemoinho, ele entra dentro da peneira, fica preso, aí depois você vai lá com uma garrafa e consegue capturar ele. Depois que você capturar ele, você arranca o gorro da cabeça dele e aí ele fica obediente, você consegue manter ele bonzinho por muito tempo. E aí, vocês conheciam essa lenda do Saci? Vocês acham que isso é verdade, que isso é mentira? Ou que é realmente apenas uma lenda? Conta pra Pro o que vocês conhecem e se vocês gostaram. Agora vocês vão lá no grupo e assistam o vídeo do redemoinho no pote de vidro. É um vídeo muito legal que a Pro pegou na internet. Vamos agora para a aula de Língua Portuguesa pelo LDI volume 3. Abram o LDI na página 13. Então vamos lá. Leia o poema. A semana inteira.
A segunda foi à feira, precisava de feijão. A terça foi à feira para comprar um pimentão. A quarta foi à feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi à feira, pois gostava de agrião. A sexta foi à feira, tem banana, tem mamão? Sábado não tem feira e domingo também não. Vocês perceberam no poema que ele tem bastante frases que rimam, uma palavra que combina com a outra? Vamos às atividades agora. Ó, o texto que você acabou de ler é um calendário, é um poema ou é um rótulo? É um poema, né? Por que é um poema? Porque tem algumas frases que rimam umas com as outras. De acordo com o texto, responda às questões. Quem foi à feira? Olha lá no poema, foi segunda, a terça, a quarta, a quinta e a sexta, né? E quando não tem feira? Sábado e domingo. O que cada um foi comprar na feira? A segunda foi comprar feijão. E a terça foi comprar pimentão. E a quarta foi comprar quiabo e pão. E a quinta foi comprar agrião. E a sexta, o que ela foi comprar? Banana e mamão. Tá certo as ligações aqui que a Pro fez? Faça a sua aí, olhando lá no poema para ver se tá certo. Agora a rima. Leia as palavras que rimam no poema e pinte a parte igual delas. Então, por exemplo, vamos lá. Feijão rima com... O que rima feijão? Rima com mamão. Ó, eu vou pintar as cores iguais, ó. Agrião rima com pão. E pimentão rima com não. Eu estou pintando só as partes que rimam, olha que legal. Agora escreva 3 nomes de frutas que também terminam com ão. Você vai escrever aqui embaixo, ó. Nós podemos escrever limão, podemos escrever melão e podemos escrever mamão. Se você souber de mais alguma fruta, escreva aí também, certo? Então, vamos agora para a atividade de ciências. A atividade de língua portuguesa hoje é só isso. A aula de ciências hoje está muito legal. Hoje nós vamos dar continuidade à experiência do feijão plantado na caixa. Lembra que a Prof ficou de mandar o vídeo para vocês no grupo? Nós vamos começar hoje, tá bom? Então, nós faremos uma investigação científica. Por quê? Para que fazer isso? Os seres vivos e os fatores não vivos, eles se relacionam o tempo todo na natureza com a presença de luz, certo? Nós vamos analisar como as plantas reagem na presença de luz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses materiais que você está vendo aqui, ó, escrito aqui na página do vídeo, e nós vamos montar uma experiência na caixa. Você vai precisar de 2 caixas de papelão, sementes de feijão, 2 vasinhos, eu peguei 2 potinhos, terra de jardim, água, tesoura, fita crepe e a caixa de papelão, né, que a Pro já falou. Então, como que nós vamos fazer? Você vai assistir o vídeo que a Pro vai mandar no grupo. No vídeo, a Pro está explicando detalhe por detalhe de como a Pro fez, certo? Depois que você montar tudo, você vai observar, você vai fazer as observações e vai anotar aqui, ó. Então, hoje é que dia que é hoje? Dia 19. Hoje, dia 19, é o meu primeiro dia. Eu fiz as caixas e plantei o feijão. Então, eu vou anotar aqui nesse quadro aqui, ó, dia 19, que foi o dia que eu comecei. Sexta-feira, eu vou fazer a minha primeira anotação, tá bom? Pra gente poder anotar aqui, ó, planta na caixa com abertura e planta na caixa fechada. São as diferenças entre umas e outras. Essa atividade de ciências nós faremos por 2 semanas, então, por 3 semanas. Então, você vai abrir essa página nova por bastante dias, tá? Então, agora vão lá no grupo e assistam o vídeo.
Vamos responder aqui as atividades da página 10. Ó, as plantas são formadas por diferentes partes, cada uma com uma função específica. Na imagem do tomateiro ao lado, escreva o nome das partes indicadas. Lembra que na aula anterior a Prof falou para vocês sobre as partes de cada pedacinho da planta? Então, nós tínhamos a folha, nós tínhamos o fruto, nós tínhamos flor, o caule e a raiz. Onde que está a folha? Ó? Você vai escrever aqui. Essa parte aqui é o quê? É a folha, ó. Não é? E essa partezinha aqui de baixo? É a raiz. E essa partezinha aqui? É o caule. E essa bem bonitinha aqui, ó? É a flor. E essa bolinha vermelha? O fruto. A seguir, estão representados 3 exemplos de uma parte do corpo da planta. Observe os diferentes tamanhos e formatos. Observe essas imagens, ó. Que parte da planta foi representada? O que são isso daqui? São folhas, né? Então, você vai escrever aqui as folhas. Complete o quadro desenhando outro exemplo. Esse quadro aqui que você vai completar, ó, você vai desenhar aqui uma outra folha, uma folha que você quiser. Qual é a função dessa parte das plantas? Ó, a Pro já tinha falado na aula anterior, mas a Pro vai relembrar. As folhas, elas transpiram e produzem o seu próprio alimento. Então, a água e os nutrientes entram lá pela raiz, passam pelo caule, ó, entra aqui pela raiz, sobe no caule, vão para as folhas, elas transpiram e produzem os frutos. Agora, aqui embaixo, você vai identificar as partes da planta a seguir, numerando-as de acordo às suas funções. Então, ó, número 1, absorve a água e os nutrientes. É a raiz. Então, aqui é número 1. Número 2, sustenta a planta e transporta o nutriente. É o 2, aqui é o caule. E número 3, é responsável pela transpiração da planta, que é o que a Pro acabou de falar para vocês. Certo? Então, por hoje é só. Vão lá no grupo, assistam o vídeo de ciências e façam a experiência de vocês. Eu sei que hoje, no meio da semana, é complicado, né, para a mamãe ajudar vocês, porque vocês vão precisar de ajuda. Então, vocês podem deixar para fazer no final de semana. Combinado? Beijinhos, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau!